interessante que, às vezes, a vitória nem está pronta, mas quando nós declaramos, é como se a nossa coragem de declarar essa vitória, mesmo que a gente não veja os sinais dela, Deus antecipasse esse processo. Porque a vitória, para acontecer, nós precisamos acolher a graça de Deus e precisamos fazer a nossa parte. E quando nós declaramos a vitória, a nossa mente se programa. É como se ela se permitisse viver aquilo que nós já proclamamos. Porque o estado de fracasso, minha gente, ele tem um poder assolador sobre nós. Quando nós alimentamos, sabe, no dia a dia, você sabe o que eu estou dizendo? Porque isso é muito comum na nossa vida. Quando as coisas começam a dar errado, quando não acontecem de acordo com a nossa expectativa, com aquilo que a gente havia planejado, é natural que a gente se sinta, talvez não fracassados, mas a gente se sinta frustrados. A frustração faz parte da vida humana. Mas a frustração, quando ela não é trabalhada para a gente poder superar, né? Porque é natural que a gente se frustre, mas não é natural que a gente permaneça muito tempo frustrado. A gente já falou aqui tantas vezes da capacidade humana de superação, né? A gente vê tantas pessoas sendo capazes de superar as dificuldades da vida, e a gente se entusiasma a ser capaz também. É a força do testemunho do outro na nossa história. Por isso que é tão bom a gente ouvir o testemunho de alguém que conseguiu, de alguém que passou por dores semelhantes a nossas e foi além, não ficou parado nelas. Na minha pregação, eu peguei o exemplo da Ângela, lá de Maceió, quando eu estava fazendo o show lá em Cajueiro, uma cidade próxima a Maceió, uma cidadezinha pequena, bonita, onde eu tive a oportunidade de estar com aquele povo numa noite tão especial. Antes de subir ao palco, tive a oportunidade de conhecer a Ângela, que foi o testemunho que eu contei no Osana Brasil e que nunca é demais a gente recordar. A Ângela estava preparando com o filho dela a formatura tão esperada daquele menino. Um menino esportista, atleta, que sempre cuidou da saúde, que sempre cuidou de si mesmo. Naquela manhã, tomando café com a mãe, feliz por ter conseguido vencer a vida, vencer todas as dificuldades que são próprias da vida de um estudante. E naquele dia ele celebraria a sua vitória na faculdade, iria se formar. Mas a vida não permitiu que isso acontecesse. Na hora do almoço, quando Ângela voltou, tomou café com o rapaz, foi ao salão, foi preparar-se também, e quando voltou na hora do almoço, encontrou o filho morto dentro do banheiro. Depois de investigar as causas da morte, uma parada cardíaca, um infarto fulminante, tão comum nos jovens de hoje, né? Um menino de 24 anos, que às vezes o problema do coração a gente tem e não sabe. A gente, muitas vezes, estamos saudáveis e nos falta uma investigação. Um check-upzinho faz bem a todo mundo, a quem tem saúde, sobretudo, também, para a gente poder identificar o que está errado dentro de nós. Infelizmente, não deu tempo de descobrir que alguma coisa estava errada no coração daquele menino. Mas o grande testemunho da Ângela foi justamente me dizer, entre lágrimas: Padre, eu sinto muita saudade dele. São 7 meses. Gente, e logo 30 dias depois da morte do filho, morreu também a mãe. Então ela perdeu 2 grandes vínculos. Perdeu o filho, perdeu a mãe. Deixou de ser mãe e deixou de ser filha no espaço de 30 dias. Se a gente for pensar, causas suficientes para que essa mulher pudesse dizer: eu sou uma fracassada, a minha vida não tem mais sentido. E quando ela veio me pedir para rezar por ela, ela não falou nada disso. Ela só me disse que dói demais. E sustentada pela fé que tem na ressurreição, me disse: não tenho nenhuma revolta, Padre. Não fico pensando que Deus foi injusto comigo. Não, nada disso me ocorre. O que me ocorre é a saudade. Reze por mim, Padre, para que eu seja capaz de tolerar essa saudade, de colocar dentro do meu coração a vida em ordem.
Esse testemunho mexeu comigo, mexeu com muita gente que assistia a nossa palestra no domingo. E nunca é tarde, nunca é demais a gente repetir, e nunca é tarde para a gente reviver. O testemunho de uma pessoa que foi capaz de superar a sua perda, que foi capaz de superar o seu fracasso, e que não permitiu que aquele fracasso se instalasse como um proprietário da alma da gente. Porque o que às vezes acontece é isso. Eu sempre gosto de dizer que se todos os dias a gente não faz uma faxina antes de dormir, sabe, uma faxina espiritual mesmo, emocional, afetiva. Se a gente não faz uma limpeza daquilo que nos poluiu, porque todos os dias a vida nos polui. Com aquilo que acontece, com aquilo que a gente vê que aconteceu na vida do outro, porque nós não somos indiferentes. Se você assiste ao noticiário todos os dias de manhã, você já tem motivos para passar um dia lamentando. Se você assiste aos noticiários da noite, você tem motivos para perder o sono. Mas essa é a postura cristã? Será que a nossa indignação, que nós devemos ter quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, passa em assumir o fracasso que aquele acontecimento nos traz? Não. A indignação não é fracasso. A indignação é a gente se posicionar sabendo que o mundo não tem de ser assim. Não é natural que uma pessoa mate a outra, não é natural que a gente seja injusto, não é natural que a gente vá fazer uma coisa ruim ao outro, como tantas vezes são noticiadas. As notícias, o conteúdo das notícias que nos chegam, estão recheadas de traição, de injustiça, de impunidade, de assassinato, de ódio, roubo. A gente fica indignado porque o mundo não tem de ser assim. Mas qual é o papel dessa indignação? Provocar dentro de nós o desejo de fazer esse mundo ser diferente, então, a partir da parte que nos cabe. Como a Ângela fez. A Ângela, ao sentir a dor de perder um filho e de perder a mãe, ela resolveu recrutar tudo o que a fé havia dado ela ao longo da vida. E resolveu proclamar a vitória, mesmo com o rosto coberto de lágrimas. Aí volta ao início. Quando a gente proclama uma vitória, mesmo sem a gente ter ainda a matéria-prima daquela vitória já nas mãos, a gente dispõe o espírito a não mergulhar no fracasso. É como se a graça de Deus se antecipasse dentro de nós, nos ajudando a compreender aquele momento difícil e nos dando o entendimento de que a vitória chegará. Porque o desafio do que sofre, aquele que está sofrendo hoje, por exemplo, uma perda, pode ser que você esteja me assistindo e você tenha sepultado um ente querido hoje. Pode ser que você tenha visto morrer um amigo, um filho, um pai, uma mãe, um irmão. É assim. Todos os dias alguém está perdendo. Mas a graça de Deus hoje pode lhe visitar, não lhe retirando essa saudade, porque esse é um processo humano. Deus não tem como retirar o que é humano. A saudade é um dom que nós temos dado por Ele. Como é que Ele vai tirar isso de mim? Eu não quero. Eu não quero deixar de sentir saudade das pessoas que eu amo. O que eu quero é que essa saudade se torne leve dentro de mim. Que não seja um fardo para me deprimir, para me amargurar. Então eu permito que a mão de Deus comece já a me consolar hoje e eu alimente esse pensamento. Quem perdeu alguém hoje precisa começar a alimentar esse pensamento. A dor que eu estou sentindo hoje não é definitiva. Porque o grande problema do sofrimento é quando nós olhamos para ele e quando a gente sente aquela dor terrível, tão próxima do acontecimento, é natural que doa de maneira terrível. Mas a gente começar a alimentar a esperança de que essa dor vai mudar o formato dela. De que ela será, sim, suportável. Por mais difícil que nos pareça o dia de hoje, você pode ter certeza que se bem vivido, se vivenciado tudo isso, com fé no coração,
deixando-se visitar por essa sabedoria divina de que tudo vai passar, que vai ficar diferente. Esse dia tão terrível hoje pode ser num futuro um dia de aprendizado. Porque é assim que as pessoas crescem. É assim que nós superamos. É assim que nós avançamos. Eu fico pensando, né? Eu tive uma vida muito difícil sempre. A vida na minha casa não é fácil até hoje. Eu tenho muitos motivos para poder desanimar. Tenho muitos. Todos os dias eu tenho motivos para desanimar. Por aquilo que eu não consigo com os meus irmãos, com os meus amigos, com aquilo que eu não consigo comigo mesmo, por aqueles que eu vejo morrer, por aqueles jovens que eu gostaria tanto que estivessem vivendo diferente, mas não. Estão lá perdidos nas drogas, na prostituição socializada, no álcool. Por ver o meu país tão injusto, por ver tantas vezes os nossos governantes fazendo o absolutamente contrário do que deveriam fazer. Deveriam cuidar da gente, mas às vezes saqueiam o cofre público, lá onde nós depositamos os nossos impostos, para que este país seja melhor, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha segurança, para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Todos os dias nós temos motivos para desanimar. Todos os dias você também tem motivo para jogar a toalha e dizer, olha, a partir de hoje eu não luto mais. Mas não é assim que se faz gente grande. Não é desistindo que se faz gente grande. E por isso que vale a pena o testemunho, que você vê que o outro não, que você não está sofrendo sozinho, que isso é humano. Eu gosto de dizer, né? Falo no meu livro, no Quem Me Roubou de Mim, que nós muitas vezes estamos estranhos às questões humanas. Nós estamos ficando estranhos a nós mesmos. Nós estamos estranhos ao sofrimento. Nós estamos estranhos à morte, como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se isso não fosse um processo natural da vida. Não pode ser assim. Esse livro aí que está aparecendo, ó, Quem Me Roubou de Mim, além de falar do sequestro da subjetividade, fala justamente dessas perdas que o mundo contemporâneo, que o mundo de hoje está nos trazendo. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. E se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer, ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, de que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então, quando renascem os cabelos, ah, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida.
Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocado não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. O que é a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse: padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele. Todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo. Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido, dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado? E você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. Porque para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco, que enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui, trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Então, para a gente poder ter o direito de cantar essa música, Hoje Eu Livre Sou, a gente precisa vasculhar tudo o que foi difícil na nossa vida, porque somente a partir da superação dessas dificuldades é que a gente vai alcançando essa liberdade interior que só Deus pode nos dar.